Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, bem-vindos a esse ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco nessa nossa série de estudos sobre a psicologia do justo. Nós estamos falando sobre a psicologia da humildade, já estamos no nosso terceiro tópico sobre essa temática. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para essa viagem sobre a psicologia espiritual de nossas vidas, que vão nos ajudar a compreender melhor como nós podemos crescer e melhorar como pessoas. Hoje, dando continuidade, esse é o nosso último tópico, o último ponto dessa psicologia da humildade. Nós vamos falar sobre o segredo de um tzadik, ou seja, o segredo de um justo. Qual é o segredo dele? Qual é o segredo da justiça de um homem? Como é que um homem pode se tornar justo? Então, quando nós estamos falando de humildade, nós precisamos entender a humildade em todos os seus aspectos, compreender no que ela vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Assim, a humildade é como uma escada cujos degraus galgamos para chegar até Deus. Como está escrito, aos humildes orienta em sua justiça e seu caminho lhes ensina. A modéstia leva o homem a temer a Deus e faz com que a presença divina repouse sobre os humildes. Como está novamente escrito no Antigo Testamento, habito no alto lugar, mas também estou com aquele que é constrito e humilde de espírito. A humildade é louvada pelo Altíssimo em toda a sua criação, pois ele renunciou a todos os picos elevados do mundo e fez sua presença pousar sobre o monte Sinai, que era mais baixo que os outros à sua volta. É interessante isso, que Deus não escolheu os picos mais altos do mundo para se manifestar ao seu povo. Ele escolheu o mais simples, o mais baixo, o mais humilde. Sobre a virtude da humildade, disseram os sábios judeus, e os profetas, principalmente os profetas. Eles falaram que quem faz-se vizinho do pó neste mundo será elevado no mundo vindouro. O que isso significa? Significa que se nós, reconhecendo a nossa pequenez, não nos gloriamos com aquilo que nós possuímos, nem tampouco com aquilo que vamos adquirindo ao longo do tempo, mas sabemos de nossa condição, das nossas limitações, e entendemos que tudo aquilo que recebemos do Altíssimo é como uma espécie de mérito não merecido. E como nós conhecemos muito bem, esse mérito não merecido se chama graça. Mesmo das alturas, o Eterno ele se apercebe dos humildes e adverte os ignorantes. A pessoa que amolece seu coração tem suas preces ouvidas. Como está escrito, virá toda criatura prostrar-se perante mim, e a ti que acolhe as preces, acorrem todos os homens. Quando nós nos voltamos a Deus com entendimento e com sabedoria, entendimento de nossa condição, entendimento do que nós somos, entendimento do que nós representamos, e com o entendimento voltamos ao Eterno, voltamos ao Altíssimo, reconhecendo que nele nós alcançamos a misericórdia, que nele nós alcançamos a graça, que nele nós temos as respostas para as nossas necessidades, nós temos a certeza de que mediante a sua bondade, o seu amor, nós seremos ouvidos, e somos ouvidos não por merecimento, mas por amor mesmo, em virtude não de tudo aquilo que nós fazemos, mas de tudo aquilo que acreditamos e que sabemos perfeitamente que provém de Deus. Os judeus, eles possuem algumas lições que são importantes para as nossas vidas também. É importante nós aprendermos uns com os outros.
E vocês sabem muito bem que aqui no nosso canal nós buscamos sempre as coisas boas que vêm a acrescentar a nossa vida espiritual. E no Talmud, que é um dos livros sagrados dos judeus, né, nós encontramos uma história, né, sobre o Rabi Yehoshua ben Levi, né, o rabino Josué, filho de Levi, que ele dizia o seguinte: vejam quão importante é a humildade perante o Criador. Quem trazia oferendas ao templo sagrado em Jerusalém era recompensado por Deus de acordo com o tipo de sacrifício oferecido. Mas a pessoa humilde era recompensada como se tivesse oferecido todos os tipos de sacrifícios e suas espécies, e suas preces eram atendidas, como está escrito: o verdadeiro sacrifício ao Eterno é o coração contrito. O Eterno jamais desprezará um coração angustiado e cheio de arrependimento. Agora você pode entender o porquê daquela viúva, quando chegou lá no templo e ofereceu, colocou lá sua oferta de 3 moedas e foi exaltada por Cristo. Porque não era as moedas em si, não era a oferta em si. Aquela mulher, quando depositou as 3 moedinhas dela, ela deposita com um coração contrito e aquebrantado. Ela deposita ali com um espírito de arrependimento. Como os judeus falam, uma techuvá valorosa, uma techuvá sincera, ou seja, um arrependimento sincero, um arrependimento valoroso. Então, o sacrifício que oferecemos, ou seja, nossas ofertas, ou até mesmo as nossas consagrações, se forem feitas com um coração contrito, aquebrantado, voltado para Deus com um sentimento, com um espírito de arrependimento sincero, Deus, ele nos ouve e nos atende. Não é aquilo que oferecemos que importa. O que importa é a intenção do coração que nos move a levar a oferta que temos. Deus não está preocupado com aquilo que nós estamos dando como bem material ou bem financeiro. Deus está preocupado com aquilo que nós oferecemos de espírito de nossas vidas, de nossa essência, o que nós somos de fato. Da humildade nasce diversas outras qualidades. A pessoa constrita, ou seja, ela contrita, ela é paciente, e por ser paciente ela encontra paz e não se zanga, pois a paz é uma excelente virtude. Isso aqui é perfeitamente encontrado quando nós lemos em Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala: não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ela produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, se a humildade ela gera em nós a paz, gera em nós a paciência, gera em nós a pacificação, significa que outras virtudes vão surgir, vão brotar. A paciência, experiência e a esperança. Tudo aquilo que nós precisamos para vivermos bem em comunidade, em unidade uns com os outros. O humilde, ele está sempre amparado e suas preces são sempre ouvidas pelo Espírito, pelo eterno Deus, pois ele dispensa honrarias e perdoa com facilidade. Algumas pessoas pensam que orar a Deus é necessário bajular Deus. Muitas pessoas pensam que Deus ele quer ouvir de você o recitar de versículos, o recitar de textos bíblicos. Às vezes as pessoas pensam que Deus ele quer que você expresse a sua sabedoria. No entanto, que Deus ele quer é tão somente que nós sejamos sinceros para com Ele, que nós sejamos verdadeiros para com Ele, que nós sejamos o que somos de fato.
Quando nós somos o que somos diante de Deus, falamos abertamente com o Eterno, sem máscara, sem tentar enganá-lo, que é impossível enganar a Deus, nós somos ouvidos. O Rabino Akiva, ele teve suas orações atendidas porque as iniciativas com as palavras, né, quando os judeus eles têm o Pai Nosso, ao contrário de que muitos pensam, algumas pessoas acreditam que o Pai Nosso, Jesus Cristo tinha criado o Pai Nosso, mas na realidade o Pai Nosso já existia. Os judeus chamam de Avinu Malkeinu, ou seja, nosso Pai, nosso Rei. Quando os judeus começavam dizendo isso, Pai Nosso, nosso Rei, é a mesma coisa que o Senhor ensina para os apóstolos, dizendo, Pai Nosso que está nos céus, Pai Nosso, o nosso Rei. O homem modesto, ele adquire sabedoria, pois ele se curva ante os sábios, colocando-se à altura do pó dos seus pés. É perdoado por Deus, pois o homem humilde, ele confessa seus pecados e não busca posições de honra, como está escrito. E andes humildemente nos caminhos dos preceitos de Deus. Ou seja, o humilde ele não está preocupado com posição. O humilde ele não se preocupa em querer ser notado, em querer ser aceito pela sociedade. O humilde ele não se preocupa com posição, com cargos, com honrarias. Ele se preocupa tão somente em se colocar diante dos homens como aquele que pode de alguma forma servir e servir bem. E acima de tudo, o humilde ele se coloca diante de Deus como um instrumento nas mãos do Eterno para que a justiça seja feita na terra. A pessoa modesta se contenta com a porção que o Criador, bendito seja Ele, lhe reservou neste mundo, seja ela pequena ou grande, mas vale um pouco que tem o justo do que a abundância dos malévolos. Lembrem-se da parábola que Jesus Cristo conta para exemplificar na questão que aqueles dois jovens levaram para Jesus sobre a questão das herdades, sobre a questão da divisão da herança. Quando Jesus fala que um homem tinha uma grande herdade, ele tinha uma grande plantação e ele fez uma grande colheita, e então ele pensou, eu vou derrubar os celeiros que eu já tenho e vou construir um maior para poder guardar. E aí ele vai poder dizer, depois que construiu tudo, depois que ele colocou tudo lá, ele vai falar, descansa agora minha alma, porque tu já tem tudo. Só que essa pessoa esquece que Deus, naquele momento, estava pedindo a sua vida. Ou seja, o contente, ele se alegra com aquilo que ele possui e vai vivendo. E à medida em que ele vai vivendo, Deus vai agraciando. Jesus ele sempre falou isso e tem falado isso diariamente, desde os discípulos até os dias de hoje. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se as outras coisas vão ser acrescentadas, eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. Eu tenho que me preocupar com aqueles que estão à minha volta no dia de hoje. Eu tenho que me preocupar com os problemas de hoje e tentá-los resolver hoje. O amanhã era uma consequência do que eu vou fazer hoje. De maneira, se hoje eu tenho muito, louvado seja Deus, eu vou compartilhar junto com aqueles que não têm. Se hoje eu tenho um pouco, louvado seja Deus, eu vou saber regrar para que não falte para aqueles que estão à minha volta, vou compartilhar de modo que todos possam se satisfazer no meu lar. O humilde livra seu coração das preocupações deste mundo e ocupa seu tempo com a aquisição do conhecimento e do serviço divino. Sempre dá ao próximo o benefício da dúvida. Ou seja, ele nunca vai julgar ninguém. O humilde, ele não julga ninguém. O humilde sempre dá a oportunidade para as pessoas demonstrarem arrependimento, demonstrarem que elas também podem mudar. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender quando nós
observamos isso é que o humilde ele vai sempre se ocupar em aprender, porque ele colocou no coração dele que nem tudo ele sabe, nem tudo ele conhece, mas ele precisa aprender. O que nós falamos anteriormente, o humilde, o contente, ele se contenta com aquilo que tem, mas ele busca a sabedoria para administrar o pouco. O humilde, ele sempre está na busca da sabedoria, do entendimento, na compreensão das coisas. Uma vez perguntado, um grupo de homens, um grupo de judeus, eles perguntaram a um Tzadik é o justo, como tornou-se líder de sua geração, ou seja, como aquele justo se tornou líder de uma geração. O justo ele respondeu da seguinte forma: sempre considerei os outros homens como melhores do que eu. Se eram mais sábios, pensava, deve temer mais a Deus do que eu, e por isso foi agraciado com sabedoria. Se sabia menos, eu ponderava, seus pecados não são intencionais, mas os meus são. Se era mais velho, eu dizia, ele adquiriu mais méritos que eu. Se eu era mais velho do que ele, dizia, ele cometeu menos pecado do que eu. Caso se igualasse a mim em sabedoria e anos de vida, eu dizia, seu coração é melhor do que o meu, pois eu sei quais os pecados que cometi, mas desconheço os dele. Se fosse mais rico, eu pensava, diz o sábio, certamente pratica mais caridades que eu. E se fosse mais pobre, o sábio ele conclui dizendo, é mais humilde e melhor do que eu. Por esses motivos, sempre encontrei algo em que podia me basear para honrar o outro, para honrar os outros homens, a acreditar que fossem melhores do que eu. A humildade nos leva ao entendimento de que a valorização do outro, o engrandecer do outro, na sinceridade de todo o pensamento, de perceber que o outro ele é melhor do que eu, não significa que eu estou, de alguma maneira, me depreciando, não. É pelo fato de eu não conhecer o outro, de não saber o que o outro fez, de não entender a jornada e a caminhada do outro. Mas eu me entendo, eu compreendo a mim mesmo, eu olho para mim mesmo, eu me julgo, eu mesmo me preocupo com os meus atos e sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu entendo que eu preciso melhorar. E se eu preciso melhorar, não conhecendo os outros, eu sempre vou colocar os outros acima de mim. Isso não me faz menor. Isso não me faz pequeno. Isso me faz sábio. A psicologia da humildade nos leva à humildade. Nos leva nos leva ao crescimento espiritual, ao fortalecimento espiritual, ao entendimento espiritual, à compreensão do que nós precisamos fazer para, de fato, crescermos espiritualmente, moralmente e, acima de tudo, em nosso caráter. Que Deus possa abençoar a todos e no próximo domingo nós vamos dar continuidade nessa nossa série de Psicologia dos Justos, abordando uma outra psicologia. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, lembrando que no nosso canal aqui da Igreja Tal da Graça nós temos sempre uma meditação da Palavra de Deus todas as terças, quintas, sábado nós vamos retornar nossas lives sempre às 22 horas em ponto e aos domingos aqui nosso bate-papo dominical falando sobre a psicologia do justo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.